Imagina entrar em um Battle Royale de futebol na intenção de se tornar o melhor atacante do mundo. Pois é, rapaziada, o nome desse anime é Blue Lock. Como de costume, o nome vai estar aqui na descrição do vídeo. Nesse exato momento estamos chegando na marca de 60 mil inscritos. Gostaria de deixar meu muito obrigado a todos pelo apoio de sempre. E se você ainda não é inscrito no canal, fica tranquilo que não vai cair o seu dedo. Então se inscreve no canal e deixa a dedada no like. Ajuda a gente, pô. Fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa com o nosso protagonista Izagi, jogando a final de um campeonato estadual. Ele vencendo aquela partida, estaria garantido com seu time no campeonato nacional. Ele era o estrela do seu time, mas estavam perdendo de 1 a 0 e não tinha muito tempo no relógio. Ele está em um momento decisivo do jogo, em um ataque onde nosso protagonista tem a chance de fazer o gol, ou a opção de tocar para o seu companheiro do time que está livre logo acima. O técnico do seu time grita para ele tocar a bola, falando que futebol é um por todos e todos por um. Ele raciocina rapidamente e dá o passe para o seu colega de time, que acaba se inspirando no grande Perdigão e acaba chutando a bola na trave. Nisso, o time adversário já arma o contra-ataque, e a bola para no pé de seu melhor jogador, o nome dele é Kira, e diferente do colega do nosso protagonista, não perdoou e meteu caixa. Assim, fechando o placar em 2 a 0 e ficando com a vaga no campeonato nacional. O time do nosso protagonista vai às lágrimas, todos se sentem uns fracassados, mas são. O técnico tenta até dar uma palestrinha, falando umas groselhas, mas nada muda o fato deles terem perdido aquele jogo. Na volta pra casa, nosso protagonista começa a repensar se futebol é um por todos e todos por um mesmo, se seria diferente caso ele não tivesse tocado a bola, e sim tentado fazer o gol. Chegando em casa, nosso protagonista tem uma surpresa. Sua mãe diz que chegou uma carta pra ele, e é da União Japonesa de Futebol. Na carta dizia que ele era um atleta certificado, e de que deveria comparecer em um certo local e em uma certa data. Izagi vai até o local, e chegando lá ele encontra Akira, aquele mesmo jogador que fez o gol do último jogo vencendo ele por 2 a 0. Eles conversam um pouco e Kira elogia nosso protagonista, e aparenta ser uma boa pessoa. E ele também foi convocado pela União Japonesa de Futebol. Eles entram no prédio e observam que não foi só eles que foram convocados. Tinha mais 298 jogadores que também foram chamados lá. Enquanto eles olham o pessoal, do nada chega um magrelo esquisitão parabenizando todos que haviam sido selecionados. E começou dizendo que foi ele mesmo quem selecionou a dedo os 300 atacantes sub-18 que estavam lá. Que ele havia sido contratado para fazer a seleção japonesa ganhar a Copa do Mundo. E ele pretende fazer um experimento para transformar um deles no melhor centroavante do mundo inteiro, o projeto Blue Lock. E que a partir daquele dia todos os jogadores terão que morar naquele local e passar por treinamentos especiais de alta qualidade, não podendo jogar em nenhum outro time. Sendo que desses 300 jogadores, só um ia se tornar o melhor centroavante do mundo, ou seja, eles teriam que largar tudo para focar no projeto Blue Lock. Kira, indignado, fala pro esquisitão que não conseguiu entender, já que todos que estão lá têm um time, e que algum deles estão classificados para jogar o Nacional, então não faz sentido eles largarem tudo para arriscar um projeto que nem sabiam se ia dar certo. Mas o magrelão estranho era poucas ideias, rapaziada. Ele falou que quem não tava afim e quisesse se retirar, poderia vazar, já que eles preferem ser craques de campeonatinho pequeno de escolinha, ao invés de se tornar o melhor centroavante do mundo, dá um desgosto nele. Ele também fala que o Japão continua tão medíocre, mesmo depois de tanto tempo, porque o Japão treina muito coletivo, o jogo em equipe, e que futebol não é isso, futebol é sobre fazer mais gol que seu oponente. Kira fica revoltado com o que o esquisitão fala e diz pra ele retirar o que ele disse, que ele tem vários ídolos na seleção japonesa, que ele respeita muito, e cresceu assistindo eles jogando. Mas o esquisitão não tá puro não, rapaziada, tá pilhado, tá tecado, fala que os melhores jogadores do mundo todos são egoístas, que não estão nem aí pro time que joga, mas sim que quer vencer e fazer gols. Ele cita alguns jogadores que falaram algumas frases egoístas em entrevista. E um deles é Noel Noah, o jogador que nosso protagonista se inspira e que tem como ídolo, o jogador que venceu a bola de ouro. Numa entrevista, ele mesmo fala que prefere perder um jogo de 4 a 3 marcando 3 gols do que ganhar de 1 a 0 sem marcar nada. E também cita mais alguns outros jogadores, até nosso querido Pelé aparece na parada. Até no anime ele calado é um poeta. Mas de qualquer forma, ele sempre frisa que todos os melhores jogadores do mundo são os maiores egoístas. E ainda diz a todos para se imaginarem estar na final da Copa do Mundo, no último lance da prorrogação, e o placar tá 0 a 0, é a última jogada. Você tá na cara do gol, é você e o goleiro, e tem um cara do seu time para você tocar. Se você passar a bola, é certeza que ele marca um gol, mas ele quer criar jogadores que chutariam pro gol sem hesitar, e nem cogitariam tocar a bola. Depois dessa lavagem cerebral, o esquisitão abre a porta e fala para passar por ali apenas quem tá interessado em ser o melhor centroavante do mundo. Nosso protagonista estava on fire, fez a lavagem cerebral nele e ele é o primeiro a meter o pé e partir em direção à porta, assim motivando outros a irem também. Todos são levados então até o alojamento do Blue Lock. Chegando lá, todos ganharam um uniforme, numerado de 0 a 300. Nosso protagonista é o número 299.
tendo o nível deles em ordem decrescente, ou seja, nosso protagonista é o segundo pior dos 300 jogadores. Ele entra numa sala e encontra outras pessoas, inclusive um deles é o Kira, aquele que eliminou ele do campeonato. Eles ficam felizes de se encontrar e por ter alguém conhecido no quarto. O sósia do Ichigo de Bleach do nada tá com uma camisa do nosso protagonista faz cara de bunda e aceita numa boa, mas quando vai devolver a camisa do mano, quase pisa num cara que tava dormindo no chão, muito aleatório. Agora que começa a brincadeira, rapaziada. O comandante esquisitão aparece no telão e diz que todos ali daquela sala são colegas de quarto, mas também são rivais. E fala que sua posição na numeração pode aumentar dependendo do resultado dos treinamentos e das competições. E que os 5 melhores poderão jogar o torneio que vai ter daqui 6 meses e serão registrados como centroavantes para a Copa do Mundo Sub-20. Mas quem perder no Blue Lock perderá o direito de jogar pela seleção japonesa pelo resto da vida. O primeiro teste é um pega-pega, só que com uma bola. Eles vão ter 136 segundos e quem levar uma bolada é o pegador. E quem for o pegador por último quando o tempo acabar, vai perder e será removido. Começando o pega-pega, o maluco calvo de número 300 já vai até a bola e parte pra tentar acertar alguém. Ele vê que o maluco que tava dormindo no chão tava moscando, então ele vai na direção dele, mas do nada esse maluco levantou e deu uma bicuda na cara do calvo. Aquilo virou uma rinha, rapaziada. Depois da bicuda na fuça, o calvo já tava revoltado, começou a segurar nosso protagonista pra ele levar uma bolada e o bicho ficou até sem ar. Nosso prota começa a ficar desesperado, que ele era o pegador agora, mas na guerra o urubu é frango, rapaz. Virou loucura. O Dorminhoco tenta segurar o cabelo de salsicha, que é arremessado em cima do calvo. O calvo acaba torcendo o pé, aí o tempo já tava acabando, o calvo desesperado pedindo para não acertarem ele. Eis que nosso protagonista sabe que o calvo é o número 300, e ele é o pior dali. Então ele decide ir atrás de peixe grande. O Dorminhoco já entendeu tudo, viu que o nosso prota tava indo pra cima, roubou a bola dele, e aí começou a contagem de 10 segundos. Geral parte pra cima do Kira, ninguém perdoou. Sim, o mesmo cara que o nosso protagonista achou gente boa e o caralho, vai se lascar agora. O Mano Soneca ajeita a bola no alto pro nosso protagonista, e ele simplesmente dá uma chapuletada na cara do Kira. E ele cai no chão. Eliminated. Depois de ter levado uma sapatada na cara, Kira é eliminado de maneira precoce do Blue Lock, e agora nunca mais vai poder jogar pela seleção japonesa. Obviamente que ele ficou revoltado, começou a falar um monte de groselha pro esquisitão, dizendo que um pega-pega não define o talento de ninguém. Mas o Jinpachi é muito ligeiro, como sabemos, né, rapaziada? E ele já dá no meio do Kira, chamando ele de elitezinha medíocre, e falando que a sala que eles estão é do tamanho da grande área. Então se eles não conseguem fazer o trabalho nesse espaço, então não tem talento para ser um centroavante. Mas Kira continua com seu mimimi, dando chilique. Dessa vez ele falou que só jogou 2 minutos, sendo que uma partida tem 90 minutos. E obviamente que nosso esquisitão tem uma resposta pra tudo, né? E responde que a média que um atacante passa com a bola no pé é de 136 segundos. Além do mais, quando ele levou a bolada na cara, ainda sobrava 2 segundos pra ele. Dava pra ele ter tentado algo, mas aí ele decidiu jogar a toalha e basicamente aceitou a derrota. Obviamente que nosso protagonista meteu o famoso amigo da onça, né? Podia muito bem ter acertado outra pessoa, mas decidiu ir no Kira por ele ser mais forte. Podemos dizer com propriedade que o Izage é aquele amigo talarico, mas é exatamente isso que o esquisitão tá procurando. Kira então dá seu último chilique, dá uma encarada de cachorro louco no nosso protagonista e mete o pé da sala, com sua carreira degolada. E o cúmplice disso tudo aí foi esse xarope aí, o nome dele é Meguro Bashira, e ele tem uns parafusos a menos. No último segundo ele ajeitou a bola pro nosso protagonista, ao invés de tentar acertar alguém. E Bashira diz que só de olhar pra cara do nosso prota ele já sabia que podia contar com ele, que ia dar bom. E essa foi só a primeira prova, ou seja, muitas coisas piores estão por vir. Mas todos ali conseguiram passar no teste de admissão do Blue Lock, assim formando o time Z. No dia seguinte eles fazem alguns treinamentos e alguns testes juntos, até parecem ser amigos, mas no campo a chinela vai cantar. Nosso protagonista vai fazer um teste de pulo junto com Kuon, esse cabeludo, e Izage pula quase 10 centímetros a menos que ele, ou seja, ele está menos confiante que antes e percebe que está ficando para trás. Na hora do almoço eles podem pegar arroz e sopa à vontade, mas acompanhamento é de acordo com seu rank. E como eles estão em um rank muito baixo, eles estão comendo só o resto do resto. Alguns até estão comendo um rango bacana, e quando você bobeia, alguém mete a mão, igual esse baixinho robô dele aí. Na hora de dormir, aquele dormitório tava parecendo um carandiru, cheio de homem deitado no chão um em cima do outro. E Izage percebeu que ele não podia perder tempo dormindo, sendo que ele estava entre os piores. Em sentido ao campo para treinar, logo encontrou o doidinho do Bashira no corredor, e eles então decidem treinar juntos. Chegando lá, Izage pergunta ao Bashira por que ele achou que ele chutaria a bola no Kira. E Bashira fala que sabia porque tem um monstro dentro dele.
e que quando ele tá jogando futebol, o monstro sempre diz o que ele tem que fazer. E naquela hora o monstro disse: passa a bola pro Izagi. E diz também que tem um monstro dentro do nosso protagonista. Izagi fica meio perdido, mas ele quer saber como é o monstro dentro dele. Bashira comenta também que Messi e Cristiano Ronaldo têm monstros dentro deles também. Que todo craque tem um monstro dentro de si. Até nosso prota acha o Bashira meio doidinho, mas o que importa é que ele dá motivação e coragem a ele. E no meio do treino deles, apita um alarme falando para voltarem ao quarto, pois os ranks novos haviam sido atualizados, depois da eliminação da primeira prova. Quando chegam no quarto, o rank do nosso protagonista atualiza para 274, e logo o esquisitão aparece no telão, perguntando se os jogadores estavam se divertindo no Blue Lock. E obviamente que eles iam reclamar, né, rapaziada? Falaram mal da comida e do local. E logo o esquisitão explica que no Blue Lock existe 25 times, da letra B até Z, dividido em 5 grupos, um por prédio, e que por sinal, cada time perdeu um jogador no pega-pega, então agora restavam 275 jogadores. Ou seja, nosso proto continuava estando numa posição horrorosa, só perdendo pro Calvo, que continua em último. Ele fala também que jogadores com rank alto comem comidas de qualidade e treinam em lugares melhores. Simplificando, se você for bom você tem uma vida boa, se você é ruim você tá ferrado, e ele deixa no ar que em breve irá começar outra prova. Nisso já corta para um local fora do Blue Lock, um garoto meio campista dando uma entrevista, seu nome é Hitoshi Sai, e ele é um dos 11 heróis mundiais da nova geração. Ele jogava no Real, um dos melhores times do mundo. O repórter pergunta para ele se ele está no Japão para jogar na Liga Nacional. E ele simplesmente responde que nem morto, e que nunca um país fraco como o Japão teria chance de vencer algo grande. Que ele simplesmente nasceu no país errado, pois não tem nenhum atacante bom o suficiente nesse país para receber seus passes. Saindo da sala depois da entrevista, ele anda pelos corredores e vê uma coletiva de imprensa, falando sobre o Blue Lock, que criaria um atacante para fazer o Japão vencer uma Copa do Mundo. Os jornalistas começam a fazer aquelas perguntas chatas, e essa mulher aí é tão piroca das ideias quanto o esquisitão. Ela dá um tapa na mesa e fala que só com um projeto grande como esse, o futebol japonês conseguiria ir pra frente, independente se tinha que arruinar a carreira de outros 299 jogadores. De volta à segunda prova, Jinpachi começa a explicar que eles irão montar um time somente de atacante, ou seja, alguns vão ter que jogar como zagueiro, goleiro e tudo mais. E eles terão que jogar contra outro time. Isso porque quando o futebol foi criado não tinha posição nem nada, era o modo poucas ideias. E que agora eles vão ter que criar um futebol do zero, e dali precisa sair um herói. E não tinha como o esquisitão não citar o menino Ney, né, rapaziada? Não tem como. Voltando para a coletiva de imprensa, as palavras da amiga do Jinpachi dão uma motivação ao Hitoshi. Ele até cancela o voo para ver o monstro que vai sair do Blue Lock, que até mesmo sai um futuro colega de equipe dele. A segunda prova está prestes a começar e o time vai decidir no Jokenpô quem irá jogar em qual posição. Nosso protagonista vence a disputa e decide ser o atacante. Serão 5 times por torre e somente os 2 melhores vão progredir. O restante vão de base no Blue Lock. Porém, os que fizerem mais gols dos times perdedores vão poder avançar para a próxima fase mesmo assim. Antes do jogo, todos reclamaram do posicionamento, afinal todos queriam ser atacantes, mas o importante é só vencer a partida, e eles passam de fase. No pré-jogo, na entrada de campo, já rola aquela encarada marota, e começando a partida, nosso protagonista já pega a bola e pensa: sou o penúltimo do ranking, não tenho nada a perder, e parte para cima de 3 jogadores do time X. E quando ele para pensar o que fazer, Raishi, do seu próprio time, rouba a bola dele e solta um: quem fizer mais gol passa, não é? Então ele basicamente não tá nem aí pra vitória, só quer fazer gol. Vendo isso, o dublê do Ichigo já rouba a bola dele também. Aí nisso já vemos que virou bizarrice, rapaziada. O time começou a brigar entre si, e enquanto eles brigavam, a bola sobrou pro camisa 10 do time X. Esse cara é brabo. O nome dele é Barou Shouei. Ele vai pra cima do nosso protagonista e simplesmente coloca Izagi no bolso. Lambretinha nele. Nisso já brota mais 2 do time do nosso prota, e no bolso também, caneta nos 2. E obviamente que depois dessa jogada, é caixa, né? Abrindo o placar pro time dele. O jogo recomeça, geral de cabeça quente, Izagi tenta tocar a bola, dessa vez o Calvo apareceu pra roubar. Com a mesma mentalidade de quem fizer mais gol passa, que ele não tocaria pra ninguém. E sem surpresas, ele é o último do ranking. Perdeu a bola, pra variar. E com isso que aconteceu, basicamente o time do nosso protagonista estava um caos. Brigavam entre si, mas o time adversário não tava nem aí pra nada. Continuava metendo caixa aqui, caixa ali. E virou basicamente um Brasil e Alemanha, pessoal. Virou passeio, 5-0. Saída no meio de campo novamente, Bashir e Izagi tentam combinar de ir pra cima os 2 juntos, pra tentarem fazer pelo menos um gol. E eles combinam uma jogada. Bashira dá um belo passe ao nosso prota, que vai em direção ao gol. Mas aí aparece o brabo dos caras na frente dele, que já tá com um trash talk pra dar aquela intimada, com esse olhar penetrante, deixando o nosso protagonista em choque.
E geral começa a pedir a bola pro Prota. E ele tem a opção de passar a bola ou ir pra cima, mas ele tava sem tempo. Barou já tava indo pra cima dele. Ele decide tocar pro lado, cover do Ichigo pega a bola e dá a famosa chapada do Nenê de fora da área. E golaço, rapaz. É aquele gol de honra, o famoso de 0 eu não perco. Depois dessa peidada na farofa do nosso protagonista, Barou ainda soltou pro nosso Prota, que lhe falta ódio. E ele não serve pra ser centroavante, já que ele é amarelo de frente ao gol. E termina o jogo, 5-1 seco. No vestiário geral começa a brigar e discutir, enquanto Izage só pensava nas palavras de Barou, colocando a confiança dele mais pra baixo ainda. O cabeludo Kuon dá um grito, fica revoltado e explica que eles estão ferrados, já que os 5 times jogam contra todos e eles já perderam a primeira. Ou seja, se eles perderem mais uma, basicamente o máximo que eles conseguem na combinação de resultados seria empatar com o segundo colocado. Então simplesmente eles não podem perder mais nenhum jogo. E caso eles não levem isso a sério, seria o fim para todos. O time começa a refletir, pensar em ideias para os próximos jogos. Esse mano de cabelo vermelho solta até uma pérola, falando que o esquisitão falou de ganhar a Copa do Mundo e tudo mais. E citou Messi e Cristiano Ronaldo, só que nenhum dos dois ganharam uma Copa do Mundo. E que o lance de criar o futebol do zero poderia ter sido alguma dica também, para que eles mudem a forma de jogar. Além de que, ele ter colocado a regra de que mesmo perdendo, quem fizer mais gol passa, seria meio que para os times brigarem entre si. Ouvindo tudo e como de costume, Jinpachi aparece no telão para passar algumas informações. O time V tinha ganhado do time Y de 8-0. E que ouvindo o que eles falavam, eles estão no caminho certo, mas ainda não sabem o verdadeiro significado. E ele explica um pouco sobre o beisebol do Japão, que é um dos esportes que o Japão mais é reconhecido. Só que é totalmente diferente do futebol, onde tem contato físico e que não dá pra vencer cumprindo somente o seu dever. Por isso eles precisam de habilidades individuais. No futebol, o Japão são melhores no meio-campo e na zaga, posições que trabalham pelo time todo, diferente de um atacante, que é ele, Deus e o gol. Ou seja, fazer um gol é o mesmo que destruir a estrutura do outro time. Em poucas palavras, um atacante é um destruidor. Então eles têm que se virar para destruir o time adversário, que a vitória só vai existir quando eles chegarem além disso. E é com essas palavras do Jinpachi que termina o episódio, rapaziada. Se você assistiu o vídeo até aqui e é humilde, vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai comentar. Se não fizer isso, 5 meses de azar, tá anotado. É isso então, galera. Um beijo a todos, fiquem com Deus e valeu, tamo junto!